Perfis de covardia. Prefeito de Concord, NH, Byron Champlin. Os falsos durães sempre veem o ataque ao templo satânico como uma oportunidade de fingir que são corajosos sem esperar consequências. A deputada estadual Ellen Wynne divulgou uma declaração celebrando o pluralismo e a liberdade religiosa, embora antecipando os ataques que a exibição satânica provavelmente sofreria. Tudo tem o potencial de ofender, ela escreveu, até mesmo o presépio próximo. Não apenas mais de um terço do estado não é religioso, muito menos cristão, mas posso imaginar aqueles que foram julgados, prejudicados ou abusados pela igreja cristã se sentindo ofendidos pelo presépio exibido em terrenos públicos. E ainda assim o presépio permanece perenemente, sem ser molestado, há anos. No outro dia, começaram a surgir relatos de que a modesta exibição de feriados do templo satânico do lado de fora da New Hampshire State House havia sido destruída. Eu estava presente em sua inauguração e antecipei que ela seria atacada. Em breve, postando nas redes sociais que monumentos virão e irão, e este pode não durar a noite toda, mas o espírito do pluralismo e da liberdade pessoal não será apagado. Falando com The Friendly Atheist, expliquei que a destruição de nossas exibições de feriados se tornou uma tradição de feriado, tanto quanto a voz pisoteadas em uma debandada de Black Friday. A cidade de Concord foi obrigada a aceitar a exibição, assim que concordasse em aceitar exibições religiosas administradas privadamente em terrenos públicos. No entanto, em um anúncio feito via Facebook, a cidade idiotamente enquadrou sua decisão como uma motivada pelo medo de litígio, não por respeito às leis que preservam as liberdades democráticas fundamentais. Por todo o país, eles escreveram: o templo satânico ameaçou e moveu ações judiciais, sob a primeira emenda quando excluído. Ao enquadrar a sua aceitação da nossa exibição desta forma, a cidade de Concord transmite medo e confusão em relação à primeira emenda. Medo de que se sintam claramente ameaçados por garantias legais que preservam a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, confusão na medida em que confessam que a cidade passou algum tempo a rever as suas opções legais antes de decidir seguir a lei, indicando que precisavam de aconselhamento especializado sobre questões que deveriam ser pré-requisito de conhecimento para qualquer funcionário público. Somando-se à idiotice, a cidade, em seu comunicado, por 2 vezes, sem sutileza, referiu-se às exibições públicas na Câmara do Estado como sem vigilância, sem outro propósito, senão presumivelmente convidar ao vandalismo. Mas, se a cidade estava a tentar cair nas boas graças daqueles que destruiriam a nossa exibição, a sua insistência em apresentar a nossa presença como uma exigência que acomodaram contra a sua vontade por medo de represálias legais, garantiu que precisamente ninguém ficaria impressionado, e os comentários após as notícias indicam que ninguém estava. Enquadrar a sua decisão como coagida fez com que parecesse um consentimento dado por covardia e incompetência. Eles indicaram que tinham medo de uma ação legal e transmitiram que não estavam preparados para enfrentar uma contestação judicial. É claro que uma abordagem mais madura da situação teria sido a cidade explicar que aprovar ou desaprovar exibições religiosas é um processo administrativo que de forma alguma dá ao governo qualquer autoridade para aprovar ou desaprovar uma religião em si, pois tal não é, nem deveria ser, a função de um governo em qualquer sociedade que valorize a liberdade religiosa e a autodeterminação. Minimamente, os nossos funcionários públicos não devem apenas compreender este princípio de neutralidade do ponto de vista governamental, mas respeitá-lo e valorizá-lo também. Deveriam também ter a coragem de defender este princípio face a thumbs míopes que, na sua fragilidade, prefeririam remover os fundamentos fundamentais da democracia, concedendo ao governo autoridade sobre questões de expressão e identidade religiosa, do que arriscar ver uma exibição de férias que não corresponda às suas crenças ou expectativas.
O prefeito de Concord, Byron Champlin, incorporou perfeitamente a imagem de um falso durão confuso e trêmulo em uma entrevista ao Boston Globe, explicando que se opôs à nossa exibição, alegando que decidiu atribuir à nossa inclusão uma agenda que nunca reivindicamos nem implicamos. Opus-me à licença alegando que o pedido não foi feito no interesse de promover a equidade religiosa, mas para impulsionar uma agenda política antirreligiosa, aproveitando a atenção que se pode receber durante esta época do ano. É claro que, se dotado da capacidade de dar uma avaliação subjetiva em relação a uma intenção inferida e oculta de qualquer expressão pública, o prefeito estaria se dando uma carta branca para definir as crenças de qualquer participante do fórum público para eles, sem qualquer referência a fatos de apoio ou às próprias declarações de intenções da parte participante. Poderíamos facilmente dizer que o presépio que reside nos mesmos terrenos da Câmara do Estado, nada mais é do que uma propaganda grosseira de um ponto de vista religioso, obviamente colocado lá por indivíduos culpados de atos hediondos, impunes que eles supersticiosamente esperam que possam ser espiados por meio de atos públicos. Tributo ao seu Deus. Ou, pode-se decidir que a natividade particular em Concord também é impulsionada por uma agenda política antirreligiosa, sendo que não há nenhuma tentativa de definir o que isso significa. Supõe-se que Champlin sente que nosso objetivo real era que as exibições religiosas fossem proibidas. Mas, na verdade, o nosso objetivo era exibir, como demonstra o facto de que foi isso que fizemos. Se alguém tem uma agenda política antirreligiosa, são os políticos que se posicionam contra as vozes religiosas minoritárias e apelam a limitações à liberdade religiosa, com uma insistência na preferência oficial pelos seus próprios pontos de vista. Champlin, afirmando que estava inclinado a negar nossa permissão para fazer a exibição, ao mesmo tempo que reconhecia que a lei entrava em conflito com sua preferência, revela outra qualidade cansativa do covarde idiota falso: ousadia em aceitar disputas legais quando se trata de alguém dinheiro em jogo. Champlin parece ansioso por gastar dinheiro público na esperança de reforçar a sua imagem perante os ignorantes e ofendidos, porque é demasiado ignorante para compreender ele próprio a natureza da liberdade religiosa, ou demasiado covarde para defendê-la publicamente. Na verdade, anualmente, falsos idiotas são atraídos pela ideia de destruir os nossos ecrãs, na esperança de obter a aprovação de uma multidão impensada de consumidores indignados. Eles fingem que estão agindo com bravura heróica, quando, na realidade, acreditam que os riscos são baixos, que não há consequências para suas ações e que ninguém realmente defenderá o templo satânico quando tudo for dito e feito de qualquer maneira. No ano passado, em Iowa, um simplório terno chamado Michael Catherine colocou seus bonecos de ação em seu cercadinho no Mississippi para viajar para Iowa, onde destruiu nossa exibição de férias na rotunda do Capitólio, apenas para imediatamente se entregar esperando elogios imediatos. Ele conseguiu isso da Fox e de outros meios de comunicação conservadores, um nome impróprio, dada sua disposição, nada menos conservadora de descartar a primeira emenda, mas logo chorou de descrença e ansiedade frenética quando foi acusado de um crime de ódio por suas travessuras. Ele se recompôs e fingiu ser durão mais uma vez quando o Estado retirou a acusação de crime de ódio. A bravura entra em conhecer as consequências e aceitá-las de qualquer maneira. Falsos durões como Catherine não esperam consequências, mas querem desesperadamente ser vistos como corajosos. Catherine não era um funcionário público, mas ele estava ou está na Marinha, tornando seu comportamento tão covarde quanto o de Champlin. Ambos fizeram um juramento de defender os valores democráticos americanos e ambos não tinham a sagacidade ou bravura para fazê-lo, mesmo no cenário menos difícil que lhes foi apresentado. É claro que, ao se apresentarem como heróis, torna-se uma necessidade que o templo satânico seja caracterizado como valentões.
Como eu disse ao ateu amigável, eles atacam nossa propriedade, nos ameaçam nas redes sociais, destroem nossas exibições e depois lamentam a violência que imaginam que os fizemos. Mas esperamos que, para alguns, a nossa presença limitada e perseverança se revelem inspiradoras na demonstração de que a liberdade religiosa, a capacidade de acreditar ou descrer, como acharmos adequado, sem consequências para as nossas capacidades cívicas ainda está viva e mais precisa de ser defendida agora do que em qualquer outro momento, tipo em nossas vidas. As verdadeiras demonstrações de bravura em todo este, bem como as verdadeiras manifestações em defesa da liberdade religiosa, são exibidas pelos nossos congregantes, que estão dispostos a enfrentar habitantes locais hostis e mal informados, a resistir às ameaças, acusações e indignação, tudo para afirmar pluralismo, votos de felicidades nas férias e uma defesa da liberdade de expressão, mesmo quando falsos idiotas caluniam as suas motivações, enfureça-se publicamente em acessos de raiva violentos e, por fim, vendo lá seu trabalho. Enquanto Champlain demonstra um abandono do dever, os cidadãos satanistas em New Hampshire estão a trabalhar para preservar a igualdade de direitos de todos. Lúcia Andreaves, 14 de dezembro de 2024.